Olá, mentes inquietas, e sejam muito bem-vindos ao Biblioteca Destilada. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num livro que, olha, assombra a nossa imaginação há mais de 200 anos. Um livro que não só criou um monstro, mas que bota a gente na frente do espelho e força a pergunta. Afinal, quem é o verdadeiro monstro aqui? Então se prepara porque vamos destilar a obra-prima de Mary Shelley, Frankenstein. Pensa nisso aqui um pouquinho. Imagina toda a sua paixão, sua genialidade, sua ambição. Tudo num projeto só. Um projeto que promete mudar o mundo. E aí, bem no momento do seu maior triunfo, você olha e percebe que não criou um milagre, você criou um horror. Pois é, essa é a armadilha exata onde Victor Frankenstein caiu. E hoje a gente vai entender como o sonho de criar um paraíso pode, na verdade, acabar construindo um verdadeiro inferno. Ok, vamos começar do começo. Antes de falar do monstro, a gente precisa falar da mãe do monstro. E não, eu não tô falando de uma cientista maluca, mas de uma garota de 18 anos chamada Mary Shelley. A história de como esse livro nasceu é quase tão sinistra quanto o próprio livro, sério. Cara, o cenário aqui é simplesmente fascinante. Pensa só, ano de 1816, que ficou conhecido como o ano sem verão por causa da erupção de um vulcão. O céu tá sempre escuro, chove sem parar, e aí você tem um grupo de jovens gênios da literatura, incluindo a Mary, o futuro marido dela, Percy Shelley, e o verdadeiro rockstar da poesia, Lord Byron, todos eles presos numa casa na Suíça. Para passar o tempo, o que eles fazem? Byron lança um desafio. Quem aí escreve a melhor história de terror? A Mary, coitada, sofre com um bloqueio criativo, até que uma noite, depois de ouvir uma conversa sobre reanimar corpos com eletricidade, ela vai dormir e tem um pesadelo que ia mudar a literatura para sempre. E que pesadelo, hein? Ela sonhou com um estudante pálido das artes profanas olhando apavorado para a criatura horrenda que ele tinha acabado de dar vida. Essa imagem foi a sementinha de tudo. O subtítulo do livro, O Prometeu Moderno, já entrega o jogo. Do mesmo jeito que o titã Prometeu roubou o fogo dos deuses e foi castigado por isso, o nosso Victor Frankenstein rouba o segredo da vida e o castigo dele vai ser, digamos, catastrófico. Então vamos conhecer o nosso Prometeu, Victor Frankenstein. É muito fácil, né, a gente pintar o Victor como o vilão, aquele cientista maluco, clássico de filme. Mas a verdade, e a Mary Shelley mostra isso brilhantemente, é bem mais complexa. O Victor começa como um idealista, um gênio que tem um desejo nobre. Ele quer acabar com as doenças, com a morte. Ele não queria criar um monstro. Na cabeça dele, ele ia criar um anjo. O ponto central aqui é como essa ambição tão nobre se transforma em algo podre. O Victor se isola de todo mundo que ele ama. A ciência dele não é aberta, não é colaborativa, é secreta, febril. Ele para de responder às cartas da família, a saúde dele vai pro buraco. E os métodos? Bom, ele mesmo admite que o estômago dele se revirava com o que ele fazia, sabe? Mexendo em túmulos, frequentando matadouros para achar as peças perfeitas pro quebra-cabeça macabro dele. E o mais doido, ele escolheu traços que eram para ser bonitos, cabelo sedoso, dente branquinhos, mas quando juntou tudo numa escala gigante, sobre-humana, o resultado foi pavoroso. Essa citação aqui, olha, ela diz tudo. Não é só sobre ciência. É um delírio de grandeza, um complexo de Deus. O Victor não queria ser só mais um cientista. Ele queria ser um deus, sonhando com uma raça de seres perfeitos que iam adorar ele como criador. É a utopia particular dele. E como toda utopia que é forçada, ela estava destinada a explodir na cara dele. E aí, a noite fatídica chega. Depois de meses de trabalho insano, Victor vê o olho amarelo da criatura se abrir. Ele conseguiu. Ele venceu a morte. E qual é a reação dele? Pânico total. A beleza do sonho vira um pesadelo na vida real. Ele foge. Simplesmente foge. Ele abandona sua criança recém-nascida no laboratório, sozinha, confusa. É basicamente o primeiro e mais trágico caso de ghosting parental da história da literatura. Agora, a história dá uma virada de mestre. A Mary Shelley nos tira da cabeça do Victor e nos coloca literalmente na pele da criatura. E é aqui que a pergunta central do livro ganha força. O que, de fato, cria um monstro? É a natureza, o jeito que ele foi feito? Ou é a criação, ou melhor, a falta de criação? E aqui a gente acompanha a jornada da criatura. Ele nasce como uma folha em branco, sabe? Pura curiosidade. Ele encontra uma família, os DeLacy, numa casinha na floresta, e fica observando eles em segredo. É ali que ele aprende o que é amor, o que é família, o que é música. Ele vira um autodidata genial. Aprende a ler e a falar sozinho. Ele lê clássicos e se emociona. Se vê como o Adão, de Paraíso Perdido. Mas logo saca que, diferente do Adão,
O criador dele não ama. O ponto da virada, o que realmente quebra ele por dentro, é quando ele acha o diário do Victor e lê, com todas as letras, o nojo que seu próprio pai sentia por ele. Essa rejeição é a ferida original. Esse contraste aqui é brutal. De um lado, você tem o Victor com desejos grandiosos, abstratos, egoístas, glória, poder, um lugar na história. Do outro, a criatura, com os desejos mais humanos e básicos que existem. Ele não quer dominar o mundo, ele só quer um amigo. Ele quer ser visto, quer ser aceito, quer ser amado. O choque entre esses dois mundos é o que alimenta toda a tragédia. Essa aqui é a criatura confrontando o Victor pela primeira vez. É uma das falas mais fortes do livro. Ele entende as referências, ele é culto. Ele sabe que deveria ser o Adão do Victor, o começo de uma nova espécie. Mas como o Criador o abandonou, ele se tornou Lúcifer, o anjo caído, expulso do paraíso não por um pecado que ele cometeu, mas simplesmente por existir. É a solidão mais absoluta que dá para imaginar. E quando a empatia falha, quando um pedido de amor é respondido com ódio, o que sobra? Vingança. É a partir daqui que a utopia do Victor começa a cobrar o preço em sangue. E criador e criatura entram numa dança da morte que vai arrastar todo mundo ao redor pro abismo. É muito importante entender isso aqui. Não é tão simples quanto o monstro é mau. A criatura, depois de ser rejeitada por absolutamente todo mundo, declara guerra ao seu criador e, por tabela, à humanidade. A lógica dele é: se não posso inspirar amor, vou causar medo. Cada ato dele é uma resposta à dor. E cada crime da criatura alimenta mais o ódio do Victor, que jura caçá-lo até o fim do mundo. Eles viram a obsessão um do outro. A única razão de viver de cada um passa a se destruir o outro. E o rastro de corpos prova o preço dessa guerra. A criatura mata o irmão mais novo do Victor, o William. Depois, ele arma para que a culpa caia na inocente Justine, que acaba executada, uma vítima, não da criatura, mas do preconceito da sociedade. Depois, ele mata o melhor amigo do Victor, o Clerval. E por fim a noiva dele, Elizabeth. Cada morte é um golpe friamente calculado para causar um máximo de dor, para deixar o Victor tão sozinho e miserável quanto a própria criatura se sente. E no fim, a obsessão consome o próprio Victor também. Essa promessa aqui sela o destino de todo mundo. Quando a criatura diz, estarei com você na sua noite de núpcias, o Victor, no seu egoísmo, acha que a ameaça é para ele. Ele pensa que a criatura vai aparecer para a luta final para matá-lo. Ele nem sequer considera que o alvo pode ser a sua amada Elizabeth. Então ele se prepara para a briga, deixa a noiva sozinha e, com isso, assina a sentença de morte dela. A vingança da criatura não era matar Victor, era tirar dele a última chance de felicidade, tornando-o um espelho de sua própria solidão. Ok, a história é pesada, a tragédia é gigante. Mas e daí? O que um livro de 200 anos sobre um monstro de laboratório tem a ver com a nossa vida hoje? A resposta é tudo. A Mary Shelley não estava só escrevendo uma história de terror. Ela estava deixando um aviso pra gente. Pare e pensa nas criaturas que a gente está trazendo para o mundo hoje. A gente cria algoritmos de redes sociais para conectar pessoas, mas que muitas vezes acabam gerando mais isolamento e briga. A gente desenvolve inteligências artificiais com um potencial incrível, mas sem pensar direito nas consequências éticas, no que acontece se a gente perder o controle. A gente brinca com edição genética. Assim como o Victor, a gente fica tão obcecado com a pergunta "a gente consegue fazer isso?", que se esquece de perguntar "a gente deveria fazer isso?". A lição de Frankenstein não é ser contra a ciência, contra a inovação, de jeito nenhum. O erro do Victor não foi criar vida, foi abandoná-la. Foi fugir da responsabilidade. Foi reagir com medo e nojo em vez de com empatia e cuidado. O antídoto para os nossos monstros modernos é exatamente o mesmo. E ele começa com uma escolha consciente. E é por isso que aqui no Biblioteca Destilada a gente não para só na teoria. Vamos para a prática. Eu quero propor um único microexperimento, uma forma de aplicar a lição de Frankenstein no nosso dia a dia, para a gente combater o nosso Victor interior. É bem simples, na verdade. A tragédia da criatura começa porque todo mundo que olha para ele só reage à aparência. Ninguém para ouvir a história dele. Então, o desafio é esse. Nas próximas 24 horas, toda vez que você formar um julgamento rápido sobre alguém, na rua, no trabalho, na internet, para, respira fundo e se pergunta, qual é a história que eu não tô vendo aqui? O que pode ter acontecido na vida dessa pessoa para ela ser assim? É um exercício para a gente treinar o músculo da empatia e não julgar de cara. E eu deixo essa pergunta final para a gente pensar. Os monstros de hoje não precisam ter 2,5 metros e parafusos no pescoço. Às vezes os monstros que a gente cria
São o isolamento de um colega, a polarização numa discussão, a ansiedade que uma tecnologia gera. São as consequências não intencionais das nossas criações, que nascem justamente da falta de responsabilidade e empatia. Se essa destilação de Frankenstein te fez pensar, você já sabe o que fazer, né? Deixa o seu curtir, compartilha com aquela pessoa que ainda acha que Frankenstein é o nome do monstro e, claro, se inscreve no Biblioteca Destilada para não perder as próximas análises. E eu quero muito saber a opinião de todo mundo aí nos comentários. Qual monstro moderno, seja tecnológico ou social, mais preocupa hoje em dia? O link para garantir sua cópia dessa obra-prima está aqui na descrição. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!